Fala galera, beleza? Aqui é Melk, canal Esporte Arretado. Tinha feito um vídeo já sobre a Copa do Nordeste, mas o áudio ficou muito ruim e aí não deu para aproveitar, então recomeçando agora para falar. Então vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Nordeste. Beleza? Então, antes de tudo, galera, dá esse like aí, curte o vídeo, comenta aí, compartilha, dá essa força pra gente. A gente sabe que quem começa grande é girafa, né? Então é isso, beleza? Em relação ao Copa do Nordeste, vou falar do esporte aqui. Não falei no vídeo anterior sobre o time de Pernambuco, porque eu prefiro encaixar aqui no esporte. O esporte tá valendo intertemporada e tal, mas agora tem jogo valendo. Primeiro falar sobre duas coisas. Essa questão aí de Peter Ortiz, que foi treinar, mesmo a gente sabendo que o jogador tem um horário separado para treinar, para não sei o quê, mas pelo amor de Deus, né? Assim, dos problemas que o esporte tem, Peter Ortiz não é o primeiro problema do esporte. Então, acho que o esporte mandou mal aí, não teria necessidade disso. Tanto eu sei que o jogador se colocou nessa situação, ele foi avisado disso, mas ele achou que entraria de qualquer jeito, mas foi um papelão. Em relação ao lateral esquerdo, Keidson, Sport contratou do Santos, 21 anos, achei muito mal aqui, porque aqui, a situação do Santos não é uma situação boa, todo mundo sabe disso. Então, se o cara tá bom o suficiente para ajudar o Sport na situação que o Sport tá, ele teria o suficiente para ajudar o Santos na situação que ele tá. E se fosse, por exemplo, o lateral esquerdo, emprestado da base, do Palmeiras, do Flamengo, sei lá, do time, que tem um lateral esquerdo muito bom, e o reserva que entra e ajuda, então a gente sabe que às vezes tem três, e precisa sendo aproveitado é um bom jogador, tá ligado? Mas, assim, por exemplo, o meio campo do esporte está muito mal no ano. Beleza? Tá. O esporte emprestaria Zé Lucas? Não, porque se salva. O esporte emprestaria quem? Sei lá, Juquinha. Tá ligado? Juquinha, um cara aí. Aí, o cara, meu irmão, por que você tá lá? Se o cara fosse bom para ajudar a gente, ele ajudaria o time lá. A gente tá falando de times em situações parecidas. No sentido assim, o Santos tá brigando para não cair, conseguiu ganhar o Fortaleza no último jogo. O brasileiro, beleza, o esporte tá aí entregue. Mas, pelo amor de Deus, gente, isso aí aconteceu quando eu tinha 13, 14, 15 anos, que a gente trazia jogadores da base só por causa do CEP, que é de São Paulo, que é do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, né? Vamos evoluir isso aí. E aí, para finalizar essa parte, teve aqui o esporte vai adicionar 7 terras da base. A profissional já era para ter feito isso, tá ligado? Perdeu muito tempo ainda. Não tem muito o que se fazer. Eu sigo a linha aqui, o ano do esporte acabou. Tá ligado? Então, assim, despertou aqueles jogadores lá e tal, renova o que precisar e já monta o time próximo ano. Porque aqui no caso o Sport está mais pensando nas negociações futuras, enfim, essas coisas. Né? Que ele deu entrevista, a Camila do GE. Eu achei uma entrevista muito massa assim, é um cara que de fato a gente se identifica, é um cara muito. Sempre jogou uma camisa, se entregou o máximo. Mas falando em renovação, pelo amor de Deus, tá ligado? Acho que nos últimos 2, 3 anos ele não jogou quase nada. Então, assim, falar sobre isso é inacreditável mesmo. Assim, eu acho que para mim é muito simples. Se Etienne, ele, a partir de agora, até o final do ano, ele não teve lesões mais, ele curou essa questão dele aqui, da coluna dele, da cirurgia que ele fez e tal, tá tudo bom, eu faria com ele um contrato de risco, porque ele é muito bom. A gente vai ver a diferença do jogo contra o Ceará, ele entrando, se ele for titular, tá ligado? A gente sabe que é diferente. Mas se ele não entrar, para ter uma lesão que é mais fácil, que ele, na recuperação dele, voltando, ele sinta alguma coisa, né, não teria fora de consideração. Mas se ele, por um ataque, não tiver lesão nenhuma, e conseguir terminar o ano bem, tá? Eu faria com ele um contrato de risco. Né, um risco mesmo, de metas e tal. Se ele quiser, se não quiser, pode ir embora. Porque um jogador que não joga é bom, tecnicamente e tal, é bom, mas não joga. E em relação a grupo, ajudou a gente como líder de grupo, estava também, mas a gente entende também que, por exemplo, a classificação do grupo Wagner, ele era o capitão do time. Então, assim, se ele fosse o capitão que ele mandasse no vestiário, aquilo ali não aconteceria. Né? O grupo foi Wagner Love, os caras no vestiário falar aquilo lá. Se a torcida quiser apoiar, vai pro jogo, se não quiser, fica em casa. Então, assim, no outro dia, era pra ele ir na imprensa lá e dizer, não, não era pra te falar disso não, tal, não sei o que, a torcida tá pagando ingresso, a torcida é sócio, ela faz o que ela quer. Claro, nos limites que a gente direciona aqui, tá ligado? E aí teve a entrevista também do executivo, que é o Gasparini, muito não há desespero, não tem problema nenhum, a situação do esporte está tranquila aí no ano, né? Não tem pressa para trazer jogador, não tem nada e tal. Lembrando também que ele foi anunciado no dia, e ele falou sobre o Antônio Oliveira, que vai continuar no esporte e tal, e no outro dia o Antônio Oliveira foi demitido, então assim, se colocou de ridículo, e
Em relação a contratações, não jogam agora porque a janela só abre dia 10, na quinta-feira, tá ligado? Então, assim, Pedro Augusto, esse Kevson, se for ajudar, vai ser só depois, não exclusivamente nesse jogo das quartas. E no jogo Ceará, galera, assim, acho que também, como o Sport vem de uma temporada terrível, e onde o Dino Paulista fez algumas mudanças, dispensou alguns jogadores e tal, eu acho que também não dá pra gente aqui passar 20 minutos, 30 minutos, falando com as possibilidades técnicas, táticas, para não sei o quê, né? Eu acho que aqui, que a escolha dele, tática, vai ser um 4-4-2 ali, porque ele não tem ponteiro suficiente para ajudar, tá ligado? O Marinho tá muito mal, enfim. Eu acho que ele vai atacar ali, talvez no 4-3-3, com o Lucas Lima fazendo aquela ala direita ali, com mais cortando pro meio. Então, mais fácil ali, atacando com o 4-4-2 também, com Barleta e paciência de ataque, e Sérgio Oliveira e Lucas Lima no meio, e Zé Lucas e Rivera na volância, né? Eu acho que vai seguir essa linha, porque a gente não tem muitas opções. A lateral direita vai ser Hereda, na esquerda Cariús, eu acho que vai Chique, Pierre na zaga, e cai França. Então não tem muita coisa não, eu acho que é um pouco disso. Em relação ao Ceará, que a gente tinha falado, o Ceará vem de 3 jogos sem vencer, incluindo a eliminação da Copa do Brasil pro Palmeiras, né? E vinha de um brasileiro muito bom, né? O Ceará deu pro Sport lá, 2-0. Ele estava ali em sexto, sétimo, oitavo lugar, mas deu uma queda ultimamente nos últimos jogos. E para os dois é um jogo bom, porque como eu tinha falado no vídeo anterior, em relação à Copa do Nordeste, é um jogo bom para os dois, porque o Sport vai ter toda essa situação aí de nervosismo, ansiedade e tal, não sei o quê, e é um jogo bom, porque existe uma rivalidade recente entre o Sport e o Ceará. E aí você vai ter emocional, você vai ter a torcida apoiando, já reservou mais de 15, 17 mil ingressos o Chico no torcida do esporte, então assim, vai ser um jogo bom para os dois lados, né? Porque se diferente fosse o esporte, você pega um CSA, não teria a responsabilidade de passar uma pressão, mas não teria essa pressão toda, esse nervosismo todo. E quando pega um Ceará, seria melhor se fosse um Bahia, né? E seria uma rivalidade melhor. E o Bahia tem um time melhor, né? E como eu falei, o Ceará tem a primeira divisão. Apesar de estar lá em cima da tabela, o Sport lá embaixo, ainda assim está uma rivalidade. E é isso. Em relação ao Sport e Vitória e Ceará, que é na quarta-feira, 9h45, beleza? Mas para a gente voltar aqui, esse Vitória, que joga amanhã, de 9h30 da noite, Vitória e Confiança, ou Vitória, eu acho que dessa Copa do Nordeste, claro que não é uma Copa do Nordeste tecnicamente, com performances incríveis e tal, assim, alguns jogos deixou muito a desejar, como é normal dessa competição, que a gente tem de primeira divisão, terceira, quarta, enfim, tem uma terceira divisão ali como outro clube, mas o Vitória de fato foi um time que jogou com muita pressão, né? Porque o Vitória ali não chega nas semifinais desde 2013, 2012. Então, assim, existe uma cobrança dele lá, para pegar esse bom momento do Vitória, que estava na terceira divisão, subiu para a segunda, foi campeão, chegou na primeira, continuou na primeira no ano passado, né? Então, assim, é uma vitória bem forte. Contra o Confiança, muito mal. Se a gente tem uma vitória, por exemplo, 16º lugar no Brasileiro, se no primeiro fora, a gente tem o Confiança isso não na terceira divisão. Então, assim, é um jogo muito mais que Vitória, muito mais mesmo, né? E jogando barradão, um jogo só e tal. O único ponto aqui que pode ser contra aqui é que o Vitória, quando ele jogou contra times um pouco mais retranqueiro, queriam jogar por uma bola como o Náutico e tal, ele teve um pouco mais de dificuldade, tá ligado? Então, assim, se o Confiança tem alguma chance aqui, porque o jogo é jogado, é porque é um jogo só, cara. Pode acontecer várias coisas, tá ligado? E seria um pouco mais interessante para o Vitória aqui, uma vitória com performance, para poder de alguma forma motivar esse elenco. Claro que não é parâmetro de primeira divisão, o vice-lanterna da terceira divisão, mas é bom, é melhor ganhar do que perder. Como a gente falou em outras vezes, tá? Que é o jogo de amanhã de 9h30. E na quarta-feira a gente vai ter o primeiro jogo aqui, CSA e Ferroviário. CSA, sexto colocado ali, um pouco acima do Náutico, mas vem de 2 derrotas. Perdeu para o Caxias, em casa, 3-2, e para o Guarani. E o Ferroviário é o quarto lugar no grupo do Santa, né? Teve 3 jogos sem vencer. Perdeu para o América, empatou o Souza e com o Peso. Só que aqui é o seguinte, nem sempre o melhor vence. Talvez aqui o pior não perca, tá ligado? Porque assim, os dois times vivem momentos muito ruins. 2 jogos sem vencer um, 3 jogos do outro, mas eles vão se enfrentando, porque
São dois times que vêm um momento bom, mesmo a gente colocando ali terceiro, quarta divisão, que tem um pouco parecido de elenco, de não sei o que, a gente sabe que parece um pouco, mas eles estão na parte de cima da tabela. Então, tá ganhando mais do que tá perdendo, tá performando de acordo com a dificuldade que os envolve. Aí, 9h30, a gente tem para mim o melhor jogo, que é Bahia e Fortaleza. O Bahia tem esse ano muito bom. O Bahia aqui foi eliminado da Libertadores, beleza, mas teve a pontuação, por exemplo, maior do que o Fortaleza, que passou para as oitavas de finais. Só que o Bahia, ele vai para os playoffs da Sul-Americana e passando pelos playoffs, vai para as oitavas de finais da Sul-Americana, que é a punição da Libertadores, tá ligado? Só que aí o Bahia, ele vem de um período legal, né? Ele perdeu ali por confiança, o jogo atrasado da Copa do Nordeste, e venceu o Náutico, sabe que ainda é parâmetro pro Bahia. O Bahia contra confiança colocou reserva ali no time 20 contra o Náutico. Colocou no começo do jogo um mistão, depois colocou a cavalaria. Só que aqui o Bahia ele teve um jogo muito interessante demais. Ele é quinto colocado no brasileiro, que a gente tá falando, é o melhor time neste momento do time nordestino no ano, não só de teoria, mas de prática, porque aqui ele é o quinto colocado na primeira divisão e venceu o Red Bull 3-0 fora de casa. E no jogo, o Red Bull era o vice-líder. Hoje é o terceiro colocado porque perdeu para o Bahia. Então, assim, o momento do Bahia é muito bom. Cauli, Arthur Ribeiro, enfim, o time do Juba tá jogando bem pra caramba lá. Então, assim, é um jogo que o Bahia vem pesado, joga em casa, joga na Fonte Nova. E o Fortaleza, que estava até fazendo um estudo pro jogo, o Fortaleza veio de 6 jogos sem vencer. Aqui a gente está incluindo Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. Passou, porque teve uma colocação melhor do que a do Vitória, do que a do Bahia, mas não tem performado muito bem nesses últimos jogos. Né? Que dispensou alguns jogadores, enfim. Eu acho que é um dos piores momentos do jogo da Fortaleza, não tenho dúvida. Só não é pior do que o de 2022, porque em 2022 o Fortaleza começou o ano muito mal. Ainda foi campeão da Copa do Nordeste naquele ano, beleza, mas acho que na virada do turno ali era um dos piores times brasileiros. A minha perna um pouco melhor do que o Sport. E ali trouxe naquela janela ali, ele trouxe Galhardo, ele trouxe uns caras Sacha, enfim, trouxe uns caras bons que o time deu uma incrementada na qualidade, destravou o time. Fez uma campanha excelente, terminou em quarto lugar, eu acho, no brasileiro. E foi incrível, de fato, aquela recuperação. Mas assim, de qualquer forma, esses jogos sem vencer, aqui a gente tá tentando tudo. E eu acho que é um jogo bom aqui para Sport e Bahia, e Sport e Fortaleza, e talvez um pouco do Vitória também, porque são times que estão mal no brasileiro. E aí, o Sport não tá mal, o Sport tá morto, tá quebrado. Mas aqui, Fortaleza e Vitória pode ser jogos de recuperação. Mais Fortaleza, porque o Bahia seria um grande time. E o Bahia, eu acho que o Bahia é um time aqui que ele perde sem nenhuma ferida de nada. Bahia. Porque ele perde entre aspas com Fortaleza. É um jogo só, que a gente sabe as possibilidades. Mas está em quinto lugar na primeira divisão ali, tá, enfim, tá lá em cima da tabela. Já Sport, se for eliminado pelo Ceará, já causa uma ferida. Se o Ceará for eliminado pelo Sport, já causa uma ferida. E aqui a maior zebra aqui seria o Vitória sendo eliminado pelo Confiança. Tá ligado? Então é isso, galera. Quando for lá pra quinta-feira ou sexta-feira, eu mando, posto o vídeo sobre a Copa do Nordeste, aí falo um pouquinho sobre como foi as semifinais e dou um stand-by. Quando sair os horários da próxima rodada das semifinais, a gente volta aqui porque de fato é uma competição que eu particularmente gosto muito, tanto de assistir quanto de falar. Então, dessa força a gente aí, galera, curta o vídeo, comenta, dessa força pra gente continuar se motivando e fazer mais vídeos. Beleza? Tamo junto, valeu.